não só porque é o sábado do Senhor, e já seria um motivo suficiente para que esse fosse um dia especial, aliás, é um motivo suficiente para isso, mas eu gostaria de dizer que hoje, exatamente hoje, nós iniciamos uma série de estudos da Palavra de Deus, uma semana especial de oração e estudo da Bíblia. Ao longo desses dias, eu e vocês vamos ter, vocês e eu, teremos a oportunidade de não só nos reunirmos ao longo da semana, mas também de orarmos juntos e de estudarmos a Bíblia. Todos os dias. Aqui nós vamos adaptar no local para que você traga um pedido especial de oração, e todos os dias, intencionalmente, nós vamos orar por esses pedidos. Então se prepare para fazer. Os amigos que nos acompanham pela internet também, pelas redes sociais do Facebook, vocês também estão convidados a participar desse evento. Se você desejar, você pode colocar o seu pedido de oração aí nos comentários desse vídeo ou dos demais vídeos, e os seus pedidos também farão parte dos pedidos pelos quais nós vamos orar. Pensando nisso, a semana tem como título A Verdade Real, e ao longo de 8 encontros, ou seja, de hoje até o próximo sábado, nós vamos ouvir sobre verdades especiais da Palavra de Deus para os tempos em que nós vivemos hoje. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e abençoada com o conteúdo dessa semana, porque todas as mensagens, elas terão a sua base na Bíblia. Mas eu também sei que você tem na sua rotina, na sua convivência, pessoas que você ama, pessoas que você gosta, pessoas que você deseja também, que tenham o conhecimento da palavra. Então, essa é uma boa hora para que você convide, traga, seja um instrumento nas mãos de Deus para que pessoas possam ouvir a verdade. Onde serão esses encontros? Ainda ontem alguém me perguntou: pastor, onde vai ser essa semana? Onde que vai ser esse encontro? Aqui mesmo. A partir de amanhã os nossos encontros terão seu início às 19h45 ou 7h45, 15 para as 8, do jeito que você quiser falar, da noite, até às 21. Para aqueles que ao longo da semana, porque segunda, terça, quarta, quinta e sexta faremos os encontros no mesmo horário. Para aqueles que vêm do trabalho, existem alguns irmãos preocupados com você, então você não precisa ficar preocupado por você mesmo. Tem gente que está pensando em você e que vai preparar algo especial. Então, se você quiser vir direto do trabalho para aqui, você também pode vir, tá bom? Muito bem. Pensando nisso, inauguramos o nosso momento de estudos com o primeiro sermão dessa série. O título do sermão é O Preço da Inocência. Muito bem, antes de iniciarmos o sermão, antes de introduzirmos a mensagem, eu gostaria de convidar você. Eu sei que nunca é demais, você já fez isso muitas vezes hoje, mas em um exercício de fé, feche os seus olhos assim como você está, e se está, a gente vai fazer uma oração. Senhor amado, nesse momento vamos iniciar o estudo da tua santa palavra. Senhor, sabemos que as coisas espirituais, elas só são compreensíveis a nós quando o teu Espírito Santo nos ensina, nos ajuda, conduz a nossa mente. Então, por isso te rogamos, Espírito Santo, esteja aqui ao nosso lado, nos auxilia, perdoa os nossos erros, não leve em conta as nossas faltas, para que nada e nem ninguém nos impeça de ouvir a tua voz nessa manhã. Senhor, agora eu oro por mim. Eu sou limitado, o Senhor sabe, todos sabemos, e eu reconheço. Então, por isso, Pai, eu te peço que aquilo que faltar em mim, aquilo que eu esquecer de falar, aquilo que infelizmente eu não disser, que o teu Espírito complete no coração de cada irmão e de cada irmã nessa manhã, e que eles saiam daqui convictos de que foi o Senhor quem falou com eles. Por favor, eu te rogo, em nome de Jesus. Muito bem. O preço da inocência é o primeiro título dessa série de sermões. Eu pergunto a vocês, introduzindo essa mensagem: você já ouviu falar em um senso de justiça
Já ouviu falar disso? Você conhece pessoas que têm sede, ânsia e são justiceiros por natureza? Já ouviu falar de gente assim? Já ouviu falar de gente que se coloca diante das injustiças do mundo de forma assim, não é rebelde, mas inconformado com as injustiças em geral? Já ouviu falar de gente assim? Eu conheço pessoas que são justiceiros. Tá bom, é um senso de justiça desenvolvido, alguns em demasia. Agora, as perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês para que nós introduzíssemos a mensagem nessa manhã. O senso de justiça faz parte da natureza humana? Desejar que as coisas sejam justas já nasce dentro da gente, sim ou não? Uma boa pergunta, né? Talvez uma metade desse grupo seleto que está aqui hoje diria sim, e outra metade diria não. Há as opiniões sempre divididas. Mas nós podemos perguntar ainda mais, um pouquinho mais adiante. Bom, se o senso de justiça ele não faz parte da natureza humana, ou seja, nós não nascemos com esse senso de justiça, será que ele seria um produto da sociedade ou da cultura que nós vivemos? Será que sim? Será que se o senso de justiça não nasce dentro de mim, eu poderia desenvolver? Uma outra pergunta. Preocupado com essas perguntas, sociólogos, estudiosos publicaram uma pesquisa feita com mais de 1.700 crianças de 7 realidades diferentes pelo mundo, países diferentes, culturas diferentes, idiomas obviamente diferentes, religiões diferentes, cosmovisão ou visão do mundo diferente. E eles chegaram a algumas conclusões interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eles fizeram 2 experimentos em especial, com 2 grupos distintos, com crianças de 4 anos em diante, pessoas de 8 a 15, aqui não reflete a realidade do estudo, de 8 a 15 anos. E eles chegaram à conclusão que existem 2 tipos de senso de justiça diferentes, podemos dizer assim, 2 tipos de senso de justiça distintos, mas que se complementam. Eles chegaram à conclusão que existe um senso de justiça que é averso à injustiça em desvantagem, e um senso de justiça que é averso, ou contrário, à injustiça em vantagem. O que significa isso? O que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: a regra do jogo era essa. Eles chamaram 2 crianças, 2 meninos ou 2 meninas, e também misturaram os sexos, de 4 a 6 anos, e deram a elas maçãs. E a regra do jogo era a seguinte: se alguma delas estivesse descontente com a distribuição das maçãs, nenhuma das 2 receberia nada. Eles não receberiam nada, nenhuma maçã. Para as crianças de 4 a 6 anos, foram distribuídas da seguinte forma: a uma criança foi entregue uma maçã, e a outra foi entregue 4 maçãs. A que foi entregue uma foi perguntado: você concorda com a distribuição das maçãs? E o que ela disse? Não, está errado. Ela era aversa à injustiça em desvantagem, porque a outra ganhou mais e ela ganhou menos. Mesmo que ela fosse perder a única maçã que tinha, ela mesmo assim estava inconformada, pois o seu senso de justiça dizia que uma tinha recebido mais e ela tinha recebido menos. Interessante isso. Aversão à injustiça em desvantagem. Agora, um outro grupo, como foi? Bom, ao segundo grupo, ao grupo das crianças maiores, então
foi feita a distribuição da mesma forma. A uma criança foi distribuída uma maçã, e a outra criança distribuída foi dada 4 maçãs. E a que foi dado 4 maçãs foi perguntado se aquilo que estava acontecendo, a distribuição, era justa. E sabe o que ela respondeu? Não, essa distribuição não é justa, porque a outra criança recebeu uma e eu recebi 4. Interessante? Mesmo que ela fosse perder as 4 que tinha, ela entendeu que aquilo não era justo. E o senso de justiça dela diz que ela era aversa à injustiça em vantagem. Por mais que ela tivesse vantagem na situação, ela era contrária àquela situação. Respondendo à pergunta: o senso de justiça faz parte da natureza humana ou é um produto sociocultural? A resposta é sim para as duas perguntas. Esse estudo chegou à conclusão que a aversão à injustiça e desvantagem, quando a gente olha a situação e vê que nós fomos injustiçados porque o outro tem mais, a gente tem menos, já nasce conosco. Nós somos sedentos pela justiça, ainda mais quando há uma desvantagem contrária ao nosso favor. Agora, quando já crescemos dos 8 aos 15 anos, o estudo chegou à conclusão que o produto do meio sociocultural nos ensina que no futuro uma injustiça em vantagem ao nosso favor pode trazer prejuízos para a gente mais adiante. Interessante isso. Mais interessante imaginar que eu e vocês sempre nascemos com um senso de justiça. Você entendeu isso? Você pode não lembrar de nada do que eu falei até agora dessa pesquisa. Eu só quero que você entenda que o senso de justiça nasceu com você. Você concorda com isso? Você sente sede de justiça? Você discorda da injustiça, sim ou não? Sim. Você discorda ou concorda com a justiça? Quem concorda com a injustiça, levanta a mão. Olha aí, quase, hein? Eu fiz de propósito essa pergunta. Quem discorda da injustiça, levanta a mão. Tá bom. Quem não entendeu, levanta a mão. Tá. Eu sei que você discorda da injustiça. Você não concorda quando há injustiça no mundo, e eu também não. E é inerente ao ser humano. Injustiça está errado. Muito bem. Então vamos praticar o nosso senso de justiça hoje de manhã. Vamos praticar? Sim ou não? Vamos praticar. Então beleza. Vamos praticar a justiça. Abra a tua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 4. Eu vou ajudá-la a praticar o seu senso de justiça nessa manhã. Todos nós somos aversos à injustiça, ou vantagem ou desvantagem, não importa. Abra a tua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 4. Eu vou ajudá-los a despertar o seu senso, a sua sede de justiça nessa manhã. Vamos lá, 1 João 3, 4, a Bíblia diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então a Bíblia está dizendo assim: quando eu desobedeço a lei, eu cometo um pecado. Muito bem. Abra a tua Bíblia agora em Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Olha que interessante isso aí. Muito interessante. Ezequiel 18, verso 4. Eu desobedeço, peco. Ezequiel 18, 4, a Bíblia diz assim: eis que... eu vou adiantar, se você quiser procurar na sua Bíblia, é o melhor que você pode fazer, tá bom? Vai lá, abre a Bíblia e acha. Eu trouxe os textos aqui também para dinamizar a mensagem. Nos próximos encontros, ou seja, amanhã à noite, eu vou estar aqui, vou ter o privilégio de estar na sua companhia, e eu vou trazer os textos também. Então, você pode fazer das duas formas: ou você lê aqui, ou você lê na Bíblia. No final vai dar tudo certo. Então, Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa... Tá bom. O primeiro texto diz que se eu desobedecer, eu peco. O segundo texto diz que se eu peco, então eu tenho que ir morto. Tá bom, então agora continua. Nosso senso de justiça. Lembra disso aí. Qual é a lógica de justiça na Bíblia?
Como é que Deus vê a justiça? O que é justo diante do céu? O que é? É isso que eu vou mostrar para vocês. A gente leu 2 versos que é o suficiente, engraçado. É o suficiente para a gente entender a justiça do céu. Dá uma olhada aqui na lógica. A lógica da justiça no universo, qual é? Quem desobedece tem que... Eu vou de novo, hein? Lembra disso, é o nosso senso de justiça. A gente não gosta de injustiça, o nosso negócio é que tem que ser justo, mas no céu, no universo, a lógica é essa. Você, eu pergunto, você responde. A lógica é essa: quem desobedece tem que... Quem desobedece tem que... Ficou claro isso? Quem desobedece tem que morrer. Essa é a lógica do céu. Essa é a lógica da Bíblia. Essa é a lógica do universo. Quem desobedece, morre. Pastor, onde é que você quer chegar essa conversa aí? Não está legal essa conversa. Essa conversa de morte não está legal. Espera, vai ficar pior. Romanos capítulo 5, versículo 12. Sabe o que a Bíblia diz para mim e para você? Que diante da lógica do céu, onde todos os que desobedecem têm que morrer, sabe o que ela diz para a gente? Romanos capítulo 5, versículo 2, ela diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quantos homens? Porque o que todos fizeram? É que não importa quem você é, não importa onde você mora, não importa quantos idiomas você fala, não importa se você é gente boa, não importa se você vai à igreja, não importa onde você vai, não importa. Tem gente que acha que tem divisão entre grupo e grupo. Pastor, mas a Bíblia fala disso, ela chama um grupo de pessoas os santos. Bom, um dia a gente pode até conversar sobre esse termo, o que a Bíblia quer dizer com santidade. Mas o fato é que a Bíblia deixa claro que diante do céu só existe um grupo que vive nessa terra. E a gente podia usar uma palavra só para definir o grupo todo. E a palavra é pecador. Todos somos pecadores. Você concorda com isso, sim ou não? Sim. De acordo com o que a Bíblia fala, sim. De acordo com o meu desejo, não. Mas de acordo com o que a Bíblia fala, e diante da lógica do céu, aquele que desobedece ou aquele que peca deve morrer. Interessante isso. Mais interessante ainda saber disso. Dá uma olhada. Abre a tua Bíblia em Salmos capítulo 7, o versículo é 11. Olha só que interessante. Salmos capítulo 7, versículo 11, a Bíblia diz assim: Deus é justo juiz. Está dizendo aí que com Deus não tem injustiça. A maneira de Deus ver as coisas sempre é justa. Todo que desobedece tem que morrer. Deus é justo. Vamos conectando as coisas aí. Deus que sente indignação todos os dias. Agora Salmos capítulo 11 e o versículo 7 é o contrário. Olha que interessante, fala também de um Deus justo, ó. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Que interessante isso, ó. Muito interessante. Bom, o que nós ouvimos aqui até agora, a palavra de Deus diz que aquele que peca desobedece. Aquele que desobedece tem que morrer. A Bíblia diz também que Deus é um Deus justo, não tolera a injustiça. E diante da lógica do céu, o que desobedece... O que você quer com tudo isso, pastor? Calma, vai ficar um pouquinho pior. Dá uma olhada. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Aqui nós vemos que desde o início da história desse mundo, quando ainda não havia desobediência, quando ainda não havia o pecado, quando a criação de Deus não havia sido descaracterizada, Deus estabelece um acordo entre Ele
e a humanidade representada por Adão e Eva. E nessa situação Deus estabelece as bases de um acordo, um termo de acordo entre os dois. E esse termo do acordo exigia do primeiro casal, sabe o que? Obediência. E ele diz que quem não obedecesse teria que morrer. Será que é isso mesmo? Abra a Bíblia aí, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem ao casal, Adão e Eva: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Não pode. Pode comer de todas. Ao longo dessa semana a gente vai entender melhor o que Deus quis dizer com isso. Não falta os próximos encontros. Não falta. Do bem e do mal, se não comerás, porque no dia em que dele comer, certamente vai acontecer o quê? Porque na lógica do universo, quem desobedece tem que... Por que isso, pastor? Por que tem que ser assim? Você quer saber por que tem que ser assim? Vem nos próximos encontros, você vai entender melhor. Agora, o que aconteceu depois? Você lembra da história? Adão e Eva obedeceram? Não obedeceram. O que aconteceu? Adão e Eva comeram do fruto que eles não deveriam comer. Por que eles fizeram isso? Nós vamos entender nos próximos encontros, então não falta. O fato é que eles comeram, e de acordo com a lógica do universo, eles deveriam morrer. Mas olha só o que aconteceu. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Quem desobedece morre. Nós não compactuamos com a injustiça. Todos nós desejamos a justiça. Somos aversos à injustiça, em desvantagem ou vantagem, não importa. Porque a injustiça nos causa dano. Agora, Adão e Eva desobedeceram. E olha o que aconteceu. O Senhor Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Olha que interessante isso. Na lógica do universo, quem desobedece tem que morrer. Deus faz um acordo com Adão e Eva e diz: se vocês desobedecerem, infelizmente vocês devem morrer. Eles desobedecem. E quem morre? Um animal. E esse animal, então, a pele desse animal resolve temporariamente um problema que Adão e Eva mesmo criaram e que tentaram resolver à sua maneira, cozendo folhas e cobrindo as suas partes. Eu não vou entrar nos detalhes dessa história hoje. Eu só queria que você entendesse que Adão e Eva deveriam morrer. A justiça me diz que eles deveriam morrer, porque todo aquele que desobedece tem que morrer. Mas nesse caso aqui, quem morre é um animalzinho. Interessante imaginar que não foi só por Adão e Eva que um animalzinho morreu. Abra a tua Bíblia em Levítico, capítulo 6. Agora o cenário muda. Nós estamos falando do contexto do Antigo Testamento e do santuário que acompanhava o povo no deserto. Deus havia estabelecido uma forma pedagógica para que o povo entendesse a vontade dele e seguisse os seus preceitos. De um monte que pegava fogo e que trovejava, Deus escreveu com o próprio dedo em 2 tábuas de pedra 10 mandamentos ou preceitos para que o povo daí pudesse saber o que era obedecer e o que era desobedecer. O fato é que o povo rebelde, assim como eu e vocês somos, ele também deveria morrer. Mas quem que morria? Revítico capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz assim: e por sua oferta pela culpa da desobediência, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa, trá-lo-á
ao sacerdote. Significa dizer que quem vivia nos tempos em que o povo ainda andava pelo deserto, o povo de Israel, quando cometia um erro, ao invés dessa pessoa morrer, quem tinha que morrer? Um animal. Um animal. Alguém pode imaginar assim, mas o pastor está contrariando a lógica do universo. A lógica do universo diz que todo aquele que desobedece tem que morrer. Adão e Eva desobedeceram e um animal morreu. No Antigo Testamento, o povo de Israel desobedecia, um animal morreu. Em relação a mim e a você, para nos lembrar que nós também deveríamos morrer, mas no final, quem morreu foi um animalzinho. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único da sua espécie, o monogenês no grego, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. De acordo com a lógica do universo, o desobediente morre. Mas parece que Deus não pensa da mesma forma como talvez um de vocês pensemos, seguindo o nosso próprio senso de justiça. Parece que o senso de justiça de Deus caminha uma jornada além da minha e da sua, e diz assim: tá bom, diante da sua desobediência, alguém tem que morrer. E quem vai morrer? Alguém inocente? Abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 15. A Bíblia diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes foi ele, falando de Jesus, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Só que a diferença entre Jesus e eu é que ele não pecou, não desobedeceu. Em outras palavras, não merecia o quê? Não merecia morrer. Diante da lógica do universo, Jesus não merecia morrer. Mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu com Jesus? Abre a tua Bíblia em Isaías capítulo 53. Nós vamos ler 2 versos aqui. Isaías 53, versos 4 e 5. A Bíblia diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso significa dizer que Deus não contrariou a sua própria lógica. Pela desobediência, alguém tem que morrer. Só que na nossa relação com Deus, quando tudo indicava que a justiça seria feita com a minha morte e com a sua morte, ele diz assim: filho, filha, sabe de uma coisa? Eu acho que a gente pode resolver isso de outro jeito, porque você é a coisa mais preciosa que eu tenho nesse universo inteiro. Eu conheço você desde o ventre da tua mãe. Eu sei quantas vezes você chorou sozinho. Eu sei quantas dificuldades você enfrentou para que você estivesse aonde você está hoje. E eu quero te dizer que diante da sua desobediência, se você aceitar
eu vou morrer no seu lugar. E Romanos capítulo 5, versículo 19 nos ajuda a entender que pela desobediência de um só homem, de Adão, muitos se tornaram pecadores, mas por meio da obediência de um só homem, de uma só pessoa, muitos se tornarão justos. E a pergunta que eu faço nessa manhã, para todos os que aqui se encontram e aqueles que nos acompanham pela internet: como você se comporta diante da injustiça? Será que o teu coração aperta diante da injustiça? Será que diante da inocência de alguém que morre sem culpa, será que nós nos compadecemos? Será que o nosso coração se constrange a ponto de dizer: não, isso não está certo, algo deve ser feito diante da injustiça? Bem, eu não vou fazer propaganda, por favor, não entenda isso. O que eu pretendo fazer neste momento é, através de uma ilustração, tornar mais vivo um princípio que eu gostaria que nós levássemos para as nossas casas hoje, e que inaugura uma série de estudos que nós vamos fazer ao longo da semana. Então, por favor, não entenda como uma propaganda, tá certo? Vocês já ouviram falar de um filme feito por Hollywood chamado A Espera de um Milagre? Lembra disso? Já viram esse filme? Bom, para aqueles que não viram, esse filme aqui, ele tem como um dos personagens principais o ator Tom Hanks. Ele interpreta nesse filme um carcereiro que se relaciona com um dos encarcerados de uma forma diferente. Ele é surpreendido pela situação e também por aquilo que acontece ao longo do relacionamento entre ele e um dos encarcerados. Esse encarcerado chama Kofi. Kofi é interpretado por Michael Duncan. Ele é um homem enorme, só para que vocês entendam aqui as dimensões. Um homem enorme, que apesar do seu semblante, ele representa alguém que tem os traços infantis, uma inocência infantil, que faz com que quem assista o filme se pergunte: será que ele é realmente culpado? O fato é que ele é acusado pela morte de duas meninas de pele branca, num momento da história dos Estados Unidos em que havia uma segregação racial tremenda. O filme diz que as meninas tinham 9 anos e que foram encontradas nos braços dele. E em função da cena, foi considerado que Kofi era culpado e réu de morte. O filme se desenrola e, mesmo que fique claro que existe uma grande chance de Kofi ser inocente, ele é executado e morre eletrocutado. Eu não sei, mas igual o meu amigo Willis, eu me emociono diante de algumas histórias. Então, se por um acaso me emocionar, você não é estranho, faz parte da minha natureza, por mais que eu me esforce. O fato é que esse filme retrata uma história real. Na história real, o protagonista não é um homem de quase 2 metros de altura e pesando muito mais de 100 quilos. É um menino. O nome dele, George Stinney Jr. Eu combinei comigo mesmo que eu não quero chorar, né? Vamos ver se dá certo. Esse jovem também tinha ascendência africana. Ele foi a pessoa mais jovem
a ser condenado à morte nos Estados Unidos no século XX. Ele tinha apenas 14 anos de idade quando ele foi executado. A acusação: ele foi acusado de matar 2 meninas brancas. O nome de uma delas era Beth, 11 anos, quase a mesma idade de George, e a segunda, 7. Os corpos dessas meninas foram encontrados próximos à casa onde a adolescente morava com seus pais. O fato dele estar lá na casa fez dele um réu. E em juízo, onde todos os jurados eram brancos e o julgamento durou 2 horas apenas, em 10 minutos a sentença de morte foi dada. Os pais do menino foram impedidos de falar com ele. E depois de impedidos, foram expulsos da cidade. Até a execução se passaram 81 dias. E todos os dias, com a Bíblia em mãos, o pequeno George alegava inocência. Ele foi preso em uma cela solitária que ficava a 80 quilômetros da sua casa. Passou todos esses dias sozinho. Ele foi ouvido diante do júri sem a presença de um advogado. E 81 dias depois, ele foi executado com mais de 5.000 volts na cabeça. O mais interessante dessa história, se é que a gente pode chamar essa história de interessante, é que 70 anos depois, um promotor de justiça, examinando os casos, olhou as provas do processo e chegou à conclusão que George era inocente. 70 anos depois. Essa história me comoveu. Talvez essa história também comova você. Um inocente morre no lugar de alguém culpado, e isso demonstra para mim que ainda há nesse mundo injustiças. E eu pergunto: que injustiça maior no universo do que reconhecer que aquele que morreu por mim também era inocente? Que injustiça maior quando eu me deparo com a palavra de Deus e percebo que na lógica do universo, quem deveria morrer era eu. Porque sou eu o pecador, sou eu o desobediente, mas quem morre? Quem morre é um inocente. E eu pergunto: como você se relaciona com isso? Como você se relaciona e consegue viver a sua vida sabendo que um inocente morreu no seu lugar? Eu não sei como é que você imagina a sua vida depois de lembrar dessa história. Eu não sei qual é a decisão que você vai tomar nessa manhã diante dos fatos. Eu e você deveríamos morrer. Mas no fim da história, quem morreu foi um inocente. E o que Deus espera que você faça em relação a isso? O que Deus espera que eu faça? Bom, eu imagino que a mesma coisa que os discípulos fizeram. Abra a tua Bíblia, é o último texto que nós vamos ler nessa manhã. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. A Bíblia diz assim: que nós amamos a Deus porque Ele
Ele demonstrou o seu amor por mim. Ele disse o quanto me amava primeiro. Ele demonstrou o quanto te amava primeiro. Não importa quem você seja, não importa o que você fez. O que importa é que Deus te ama. E se você permitir, a morte de um inocente pode transformar a sua vida. Amém. Nós apenas iniciamos. É o primeiro encontro de uma jornada. Você é convidado a estar aqui todas as noites para estudar a palavra de Deus e ouvir a história de uma verdade real. O que te impediria de vir? Quantas coisas nesse mundo você tem que fazer, e são boas coisas para se fazer, mas que você poderia deixar para depois, porque você lembra que o maior preço foi pago por um inocente. O maior preço foi pago por alguém que não merecia morrer, mas que morreu para demonstrar o seu amor por mim e por você. Quantos nessa manhã gostariam de demonstrar o seu amor amando Jesus de volta? Levanta a sua mão diante. Louvado seja o nome de Deus. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. Se durante essa mensagem você sentir o desejo de se colocar de pé junto comigo, eu vou estar de pé aqui. Se coloca de pé também. Pode vir. Mário, pode vir. Você vai ser desafiado pela canção a refletir no preço que foi pago pelo teu pecado, pelo teu erro. Eu quero que você diga para Deus: Senhor, eu sei que eu merecia morrer, e eu te agradeço porque o Senhor morreu no meu lugar. Essa semana vai ser uma semana extraordinária, Senhor, mas eu sei também que é difícil de vir. São muitos os problemas, as dificuldades, mas Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu desejo ter um contato maior contigo. Eu desejo ouvir mais a tua palavra. Eu desejo retribuir esse amor maravilhoso, amando o Senhor de volta. Se você sentir isso, se você tiver esse desejo durante a música, você fica de pé, porque eu vou orar por você.
quando o pecador deveria morrer, o próprio Deus se coloca na cruz, simplesmente para que você entenda que Ele te ama, e para que você entenda que Ele deseja ter você ao lado dele. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, porque em razão do Teu amor infinito por cada um de nós, seres tão pequenos, limitados, pecadores, o Senhor se despiu da Sua divindade, viveu como um de nós e morreu a nossa morte para que nós tivéssemos ao Teu lado a vida eterna. Como é bom saber que nós nos relacionamos com um Deus de amor, que está disposto a ir até as últimas consequências para demonstrar isso. E o mínimo que nós podemos fazer, Senhor, é demonstrar o nosso amor por Ti, em resposta a esse amor maravilhoso. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Nós aceitamos o preço pago pelo inocente, o Senhor Jesus. E por isso, Senhor, queremos Te pedir que nos ajude ao longo dessa semana a voltarmos à Tua casa todos os dias para ouvirmos a Tua voz através do estudo da Tua Santa Palavra, para que renovemos os nossos laços contigo, para que tomemos decisões importantes ao Teu lado. Por favor, Senhor, abençoe a cada irmão e irmã que está aqui nessa manhã, que se colocou de pé, dizendo sim, eu aceito. Eu aceito. A cada irmão e irmã que, ouvindo esse sermão pela internet, também diz sim, eu aceito. Eu aceito. Nos dá, Senhor Deus, a certeza de que mesmo nas nossas limitações e fragilidades, o Senhor nos dará forças para tomarmos as decisões necessárias, para que ao Teu lado nos preparemos para um dia Te darmos aquele abraço que nós tanto desejamos. Nos despede desse momento com a certeza de que o Senhor permanecerá conosco, nos dá um bom restante de sábado ao Teu lado, nos dá a alegria, Senhor Deus, de vivermos contigo mais esse dia, nos protege, nos conduz, esteja ao nosso lado. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Permaneça de pé, nós vamos cantar uma música, que é uma oração cantada. Com essa oração cantada, nós nos despediremos desse momento de culto. Eu vou estar à porta para cumprimentar as visitas, os nossos irmãos que não são membros batizados dessa igreja. Vamos nos despedir. Aqueles que são membros batizados, permaneçam. Nós vamos ter o nosso momento logo em seguida.